Eu vou pedir a todos para tomarem assento, que a gente já vai direto para o último painel do dia, pelo atraso. Então, agora o painel 4 já vai começar. Quem quiser, tem café disponível durante a tarde, mas a gente já vai começar direto agora com o próximo painel. Alô? Ok. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Hernani, eu sou professor aqui do Instituto de Economia, sou pesquisador também do GESEL. O pessoal pediu para a gente começar a mesa por causa do adiantado da hora. Eu queria agradecer aí o convite à Fundação Konrad Adenauer e ao GESEL pela mesa. Temos aqui como participantes o Fábio do BNDES e, perdão, você, do Hamilton Moss da CAF. Hamilton Moss da Corporação Andina de Fomento. Okay. O tema da gente é financiamento de projetos de integração energético. Nós vamos ter duas agências aqui, uma brasileira, a BNDES, e a Corporação Andina, que também tem tradição. A BNDES tem uma tradição disso na área de exportação, a CAF tem uma longa tradição nos países da área em que ela opera. Sem mais delongas, a gente poderia ir na ordem do que aparece aqui. Começar com o BNDES? Você quer passar? Boa tarde. Gostaria de agradecer ao GESEL e à Fundação Konrad Adenauer pelo convite para expor um pouco aqui do que o BNDES vem fazendo no setor elétrico nos últimos anos e falar um pouco sobre, enfim, alguma perspectiva de financiamento para projetos de integração elétrica. Bom, aqui eu gostaria inicialmente de apresentar um pouco das operações que o banco aprovou nos últimos 13 anos, né, de 2003 para cá. Acho que vale destacar aqui a quantidade de projetos, né, um número bastante significativo. Foram 555 projetos aprovados de 2003 para cá, com financiamento, um volume de financiamento de 169 bilhões de reais e um investimento vinculado a esse financiamento de 294 bilhões de reais. Aqui, historicamente, o destaque acho que posso destacar os projetos de geração hidrelétrica, né, do ponto de vista de capacidade, com 34 mil megawatts. A gente, logo no slide seguinte, acho que a gente pode observar que, recentemente, os projetos de eólica, poderia dizer que já representam, do ponto de vista de financiamento, já são mais significativos do que os projetos hidrelétricas. Se a gente desconsiderar Belo Monte, obviamente, que tem um volume muito grande. Do ponto de vista de transmissão, foram 120 projetos financiados lá para cá, com 34.888 quilômetros de linhas de transmissão construídas. Aqui eu estou falando somente Brasil. E distribuição, 126 projetos de investimento em distribuidoras de energia. No slide seguinte, aqui a gente fala a carteira de projetos, que eu diria a carteira de projetos ativa. Então, assim, eu desconsidero aqui projetos concluídos, tá? Então, são projetos que a gente está não somente analisando, como projetos que a gente está desembolsando e projetos que também têm carta consulta que a gente não começou a análise. São, atualmente, na carteira ativa, vamos dizer assim, análise, 278 projetos. E aqui eu gostaria de apontar, né, a questão de geração eólica. Quando a gente fala de projetos aprovados, em 16 anos a gente tem 80. Quando a gente fala de projetos, enfim, que estão em desembolso, uma parte daqueles 80 estão aqui, né, porque eles foram aprovados, estão em desembolso. E somado à análise, a gente tem 90 projetos.
com um volume de apoio de 35 bilhões de reais. Comparando com a hidrelétrica, a gente tem 17 projetos com 53 bilhões de reais. Se a gente excluir Belo Monte, eles praticamente empatam, acho que a Eólica fica um pouco à frente. E acho que mais um destaque que vale a pena aqui, aparece nesse slide, que não aparecia no anterior, a geração solar, com 8 projetos que estão sendo analisados no banco. Passando um pouco por, enfim, como o banco analisa, como financia esses projetos de investimento. Existem basicamente dois tipos de financiamento, são os financiamentos corporativos, onde, poderia dizer, a gente faz uma análise tradicional de crédito, com garantias ligadas aos acionistas. Porém, esse modelo de financiamento, ele tem uma importante limitação, ele não, tem uma dificuldade para viabilizar operações de longo prazo e intensivas em capital. Principalmente porque os balanços das corporações dificilmente suportam uma dívida da monta que são demandados os projetos por longos prazos. Daí que, na essência, a grande maioria dos projetos de infraestrutura energética são financiados na modalidade de Project Finance. Aqui no Brasil, as distribuidoras de energia são financiadas ainda na modalidade corporativa, financiamento corporativo. O Project Finance, em suma, é uma modalidade de financiamento de um projeto específico, onde a gente busca fazer uma blindagem naquele projeto, constituindo-se uma sociedade de propósito específico, uma empresa específica, para abarcar aquele projeto. E então todas as receitas daquele projeto são dadas em garantia, são vinculadas ao financiador. E a ideia é que de forma geral, a única dívida, o único financiamento que se tenha seja o financiamento original, o financiamento ao projeto em si, de forma que se consiga blindar as receitas e os custos e consiga se projetar num prazo longo a capacidade de pagamento do fluxo de receitas que aquele projeto vai originar. Um pouco ainda sobre as estruturas de Project Finance, como eu já falei, são na essência utilizados para financiar projetos de geração e transmissão de energia. A gente demanda a constituição de uma empresa específica para abarcar aquele projeto. As receitas futuras são cedidas aos financiadores. Necessitamos que o fluxo de caixa, as receitas daquele projeto, suportem o pagamento do serviço da dívida, e demanda-se um capital mínimo de acionistas, no caso o mínimo é 20%, mas na média, eu poderia dizer que em torno de 40% é exigido de capital próprio. Do ponto de vista de análise de risco, é feita uma classificação de risco, é dado um rating para cada projeto individualmente, onde se vai analisar principalmente a qualificação dos acionistas, dos sponsors daquele projeto, a qualidade das receitas que aquele projeto venha a ter, no caso de uma linha de transmissão aqui no Brasil, a RAP, ou PPAs, por exemplo, num projeto de geração, a constituição de um contrato de EPC, um contrato de engenharia, de construção e implantação do projeto, especialmente para se avaliar os riscos de não conclusão, que eu diria que são em geral, o principal risco de um projeto, do financiamento de um projeto desse perfil. E, em geral, os bancos gostam de repartir riscos, de ter a participação de outros financiadores, especialmente para que se tenha
análises de crédito diferentes, visões diferentes de quais são os riscos da implantação de cada projeto. Um pouco em relação a financiamento de projetos fora do país, né? Acho que vale colocar que o BNDES ele não financia gastos locais fora do país. O que ele tem é linhas de crédito à exportação, e essas linhas de crédito à exportação, o objetivo principal é financiar. Bom, primeiro assim, essas linhas de crédito elas têm taxas e prazos, são definidos caso a caso, né? Diferente das linhas de financiamento a projetos no Brasil. Os principais objetivos, né, são contribuir à integração da América do Sul, alavancar projetos de infraestrutura e melhorar, especialmente melhorar a competitividade de produtos brasileiros. Porque, no caso aqui, a gente financia, né, os bens elegíveis, são em geral, bens com alto valor agregado e que demandam... Perdão? Okay. E que demandam períodos longos de produção e especialização para a produção desses bens. E também serviços relacionados a esses bens exportados, como projeto de construção e implementação do projeto principal. Como eu tinha colocado, não se financia os projetos especificamente fora do país. E aqui eu gostaria de falar um pouco de um produto que são as debêntures de projeto, né, o Project Bonds, em que o BNDES atua, possui esse produto, adquire esse papel, mas não só o BNDES, enfim, é um papel que começou a se utilizar no Brasil primeiro, eu diria que saiu há uns 5 anos atrás, mas está começando a ganhar corpo, ainda incipiente, mas acreditamos que é uma tendência. E as debêntures de projetos são, na verdade, um instrumento, né, para que, através do mercado de capitais, se possa financiar esses projetos de infraestrutura. Eles, idealmente, deveriam ser financiados ou estruturados num modelo de project finance, como eu coloquei, ou seja, diferente de uma operação de crédito tradicional ou de uma debênture ou de um bond de uma empresa corporativa, onde se faz uma análise de capacidade de pagamento ou realavancagem. Nesse caso, espera-se olhar fluxos, né? Espera-se olhar capacidade de pagamento ao longo da operação daquele projeto. E ele tem um grande potencial para alavancar recursos de longo prazo, especialmente porque ele poderia atrair recursos de fundos de pensão, pessoas físicas e investidores externos, enfim, tanto pessoas físicas como fundos de pensão, fundos externos. Alguns desafios desse produto, aqui eu coloquei o custo de transação. Eu diria que o custo de transação é mais para pequenas operações, né? Operações grandes, não diria que o custo de transação é um dilema, mas para projetos um pouco menores, o custo de transação envolve contratação de escritórios de advocacia, contratação de agências de classificação de risco, envolve, enfim, todo um arcabouço, contratação de um banco de investimento para fazer análise e colocação desse papel, buscar o comprador para esse papel. O que para um projeto grande não diria que é um desafio, dado o fato de o volume de crédito ser significativo. Mas aí sim, o segundo item é um problema, né? É a taxa de juros, que está de certa forma relacionado a um outro item ali, que é o hedge cambial, para se trazer investidores externos. É que para um projeto intensivo em capital, você
ter um volume alto de financiamento por um longo prazo, com uma taxa de juros elevada, dependendo do volume, essa taxa talvez não tenha tarifa que suporte, né? Ainda que a gente espere, hoje em dia, talvez um pouco mais de realidade tarifária e não modicidade tarifária, essa taxa de juros esperamos que deve baixar um pouco, né? Porque a viabilização de grandes projetos passa por uma taxa de juros um pouco menor, que está relacionado também ao próprio risco país, né? Prazos compatíveis, quando a gente fala em operações de crédito tradicional, operações de debêntures no mercado, em geral a gente vê 5 anos, 7 anos, algumas vezes 10 anos, mas esse perfil de papel precisa ter de 15, talvez 20 anos. 2012, 13, 14 a gente financiou, a gente emitiu esse tipo de papel para prazos longos. Hoje, pelo menos o que o mercado de capitais vem sinalizando são prazos mais curtos, mas esperamos que seja... Entendo eu que se você consegue estruturar um bom projeto com baixo risco, com fluxo de pagamento de longo prazo, os fundos de pensão, principalmente no Brasil, acho que não podem ficar comprando título de dívida pública para o resto da vida e somente isso. Então, assim, acho que é um caminho para se financiar a infraestrutura energética no país, além do BNDES e das agências multilaterais. Bom, acho que é isso que eu tinha para falar. Gostaria de agradecer e passar para a CAF. Obrigado, Fábio. Eu queria passar aqui na ordem do programa para o Hamilton, para fazer sua apresentação, 20 minutos. Bem, boa tarde a todos. Agradeço ao convite do GECEL e à Fundação Konrad Adenauer, né, pelo convite para estar aqui, por 2 motivos. Quer dizer, é sempre bom ter um contato com uma palestra, com uma plateia como essa, qualificada, por um tema que, para nós, da CAF, é extremamente interessante, a questão de integração. E segundo, porque me possibilita falar em português sobre temas que me são caros, né, que são uma oportunidade rara. Quer dizer, a CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina, eu tenho que fazer... Isso é um problema que meus amigos aqui ao lado de mesa não têm, né? Quer dizer, você não precisa dizer o que é o BNDES, também não precisa dizer o que é o BID, que todos sabem, né? A CAF, eu acho que se eu estivesse falando aí, realmente falando em algum país os outros países aí da América Latina espanhola, vamos dizer assim, também não preciso dizer o que é a CAF, né? A gente já existe há 47 anos, nós somos, em termos assim de volume de infraestrutura, nós somos similares ao Banco Mundial ou ao BID também, em termos assim de volume estamos falando aí de 30% dos volumes de infraestrutura na América Latina são responsabilidade da CAF, por exemplo, né? A nossa carteira hoje é cerca de 20 bilhões de dólares, a nossa carteira, em termos de energia, estamos falando aí de 6 bilhões de dólares, mais ou menos. E por um ativo, os ativos da CAF hoje são cerca de 45 bilhões. A CAF hoje, os ativos da CAF são cerca de 45 bilhões de dólares. É um banco muito pouco alavancado, isso é interessante também. Nós não temos pai rico, né, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, não temos pai rico. Quer dizer, nós temos que ir ao mercado buscar recursos. Então, eu me sinto muito à vontade de estar aqui e conversar um pouco com vocês, porque nós temos, ao mesmo tempo, essa experiência do banco que empresta os recursos, que faz o seu empréstimo, né, quer dizer, para que os projetos se viabilizem, mas nós também temos essa experiência de sair correndo atrás dos recursos. Nós precisamos viabilizar esses recursos. E como você comentou muito bem, quer dizer, vocês dois têm pai rico, né? Quer dizer, o BID tem lá os países desenvolvidos, vamos dizer assim, os donantes, né? Vamos dizer assim, em termos de espanhol, e o BNDES temos aqui vários fundos, aí tem acesso a vários fundos que lhe permitem trabalhar com investimentos aí de longo prazo, se bem que agora tem que buscar também, né? Vocês têm que correr um pouco atrás também, isso é interessante. Mas, digamos, nós já temos essa larga experiência de ter que ir no mercado, e os bônus da CAF têm sido muito bem aceitos, né? Daqui a pouquinho, quando eu mudar aí a transparência, a gente vai ver aqui uns dados de rating que são muito interessantes, né? Classificação de risco aí que você tem das classificadoras. Nós somos a instituição latino-americana com melhor classificação de risco. Nós somos AA+, aí depende. O equivalente ao AA, vamos dizer assim, tá bom? Lembrando aí que o Brasil, há pouco tempo atrás,
foi um escândalo quando ele desceu de C para C+, para C-, foi uma classificação dessa. Nós somos AA. Quer dizer, então, praticamente, estamos no limiar do AAA, né, que seria aí os quem tem pai rico, vamos dizer assim, né, quer dizer, nós podem ter com maior tranquilo os investidores. Mas, de qualquer forma, isso faz com que a CAF... Quer dizer, eu estou falando da CAF, mas eu acho que esse assunto tem muita relação com a questão de integração, que são projetos, em geral, de grande demanda, tanto de recursos quanto de tempo, né, recursos de longo prazo. Então, essa problemática, eu estou falando da CAF, mas ao mesmo tempo eu estou falando disso, dessa necessidade de buscar recursos, estou falando de credibilidade, estou falando de risco. São dados extremamente interessantes. Risco, estamos falando disso, realmente isso. Então, quando estamos dizendo assim, vamos fazer projeto de integração, vamos necessitar de recursos, estamos dizendo em baixar risco. Do ponto de vista bancário, simplifica-se dessa maneira. Baixar risco. Credibilidade, confiança. Isso é assim. Porque hoje não tem problema de dinheiro, o dinheiro está aí. Se a gente olhar, você sabia que no mundo você tem trilhões de dólares, depositados a juros negativos, zero está bom. O cara, quando consegue zero, ele fica feliz. Quer dizer, mais ou menos, o cara está a juros negativo. Quer dizer, não é nem aquele sujeito que colocava o dinheiro no colchão, não. É uma coisa, quer dizer, muito complicada, quer dizer, essa situação. Quer dizer, existe, você dizer que você tem 40% de recursos aí soltos no mundo, com taxas de juros zero ou negativas, isso é algo, significa uma crise imensa de confiança no sistema bancário internacional. Esse é um ponto. E aí, voltando a falar um pouco de CAF também, mas esse Banco de Desenvolvimento da América Latina, que congrega 19 países e 14 instituições privadas, e tem o nosso AA, eu estou relacionando, citando, reforçando essas três mensagens. Voltando a falar de CAF, quer dizer, essa experiência que nós temos de buscar recursos para investir em longo prazo, isso é o nosso dia a dia, 47 anos a gente faz isso. A gente busca recursos no mercado. Então, ou seja, temos credibilidade também. E não temos credibilidade porque nós estamos aqui dizendo que temos. Não é uma propaganda que eu estou fazendo, são fatos. São fatos dentro do sistema bancário. As classificadoras de risco, Standard & Poor's, essas grandes, por exemplo, me veio aqui na cabeça, Fitch, Ratings, etc., as japonesas e as europeias, quando elas colocam isso para a gente, elas têm todos os seus processos de classificação de risco, com todas as deficiências desse processo. Todas as deficiências, não é? Nós vimos aí o Lehman Brothers em 2008, por exemplo, né, com todos os seus ratings, todas as suas classificações, tudo isso desabou. Ou seja, justifica-se essa insegurança que você tem aí no mercado. Tá aí. Agora, ou seja, a nossa questão de conseguir, seja projeto de integração, seja projeto que for, significa o seguinte, mostrar para fora, olha, venham para cá, venham para a América Latina, venham investir em projetos de energia, porque nós temos condições de dar garantias reais para vocês. Vocês vão investir em bons projetos, vocês vão ter rentabilidades certamente muito maiores do que essas rentabilidades que vocês estão tendo aí. É acima de zero, bem acima de zero em outras circunstâncias. O que é importante para nós é como nós vamos passar essa imagem. Essa é a nossa questão. E como é que você passa essa ideia de que realmente, essa ideia, não, essa certeza, né, vamos dizer assim, de que nós temos bons projetos, de que nós temos boa rentabilidade, que nós podemos oferecer segurança a largo prazo para esses dinheiros que estão soltos aí pelo mundo. Tá? Por um lado, soltos pelo mundo, mas soltos aqui dentro da América Latina mesmo. Quer dizer, estão aí. Depois eu vou falar um pouquinho dos fundos de pensão, o que está acontecendo. Mas em termos de mundo, quer dizer, como é que você faz isso? Realmente, dizendo, olha, as instituições são essas, a classificadora de risco é uma base para isso, a gente tem que se mostrar, tem que seguir adiante, e temos que nos associar a isso. Quando você tem, você não necessariamente, cada empresa, cada projeto, não tem tempo de sair por aí mostrando que, olha, nós somos bons. Mas aí quando você se associa a instituições como o BNDES, o BID, por exemplo, que oferecem, digamos assim, uma garantia, às vezes você entra lá 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões de dólares, um projeto relativamente pequeno, quando você entra com isso, você alavanca 1 milhão, 1 bilhão, 2 bilhões, né? 1.000 milhões em espanhol, essas coisas. Então você alavanca com isso. Ou seja, retornando a esse meu ponto, credibilidade, isso é muito importante. A credibilidade, o risco tem, por um lado, isso, credibilidade da instituição, e tem um segundo lado, o risco de conhecimento, o risco técnico, quer dizer, você mostrar que nós estamos com bons projetos. Nós temos bons projetos. Né? Por um lado, nós temos um projeto. Existem dinheiros soltos por aí, né? Sejam internamente nos fundos de pensão, que são dinheiros de largo prazo, buscando rentabilidade. Todo mundo está aí. Rentabilidade, evidentemente, com segurança. Então, existem esses... Na Colômbia, fizemos fundos, eu vou mostrar um pouco mais adiante, esses projetos que a gente tem trabalhado. Então, basicamente, o que eu quero conversar com vocês é mais ou menos sobre isso, né? sobre essa questão. Então, deixa eu
eu tenho que tomar um certo cuidado. Uma vez eu estava dando uma palestra como essa, como uma coisa fica ali atrás, eu tenho que mudar aqui e mudar lá. E uma vez eu fui falando, fui mudando aqui, e as pessoas estavam lá olhando e nada mudava, né? Então, quer dizer, eu tenho que ficar lembrando de mudar aqui também. Eu acho que eu vou olhar para trás, fica meio deselegante aqui, não sei, mas vamos em frente. Então, é isso aí mais ou menos que eu quero dizer, mais ou menos. Não, está bom. O problema é eu ficar meio assim de costas. É bom que eu vou ser rápido, né? Porque senão meu pescoço vai doer, já não tenho idade para ficar virado nessa posição desconfortável por muito tempo. Então, vamos aqui. É mais ou menos isso que eu quero conversar com vocês. Aquele primeiro item eu vou falar muito pouco, porque a manhã inteira foi sobre isso. Eu perdi, infelizmente, a parte da manhã, tive uma reunião aqui, aproveitando que eu estava no Rio de Janeiro, mas eu faltei a primeira, mas pelo que eu via, os painéis que eu comecei, 10 minutos já? Nossa, que horrível. Mas tudo bem, estamos aqui. Essa primeira parte eu vou pular, não vou falar tanto, porque já foi muito bem discutido, e a plateia também são de pessoas, algumas pessoas eu conheço aqui, são pessoas que conhecem bastante bem essa questão da integração. Então, essa primeira eu vou resumir nessa frase aqui, que é uma frase, eu acho que vocês conhecem, o Gerson Kelman e o Simval foram... Gerson Kelman, mas o Simval foi citado aqui, já foi da área internacional da Eletrobras por algum tempo. O Gerson Kelman atualmente está na Sabesp, né, em São Paulo, é o presidente da Sabesp, mas foi uma pessoa bastante conhecida do setor elétrico, diretor da ANEEL, diretor e criador, foi um dos primeiros criadores da ANEEL, da ANA, etc, etc. Eu gosto dessa frase. Está em espanhol, acho que todo mundo consegue entender. Eu gosto muito dessa frase, porque se a América Latina fosse um país único, fosse um só país, não sei se foi dito hoje de manhã, essa frase, foi dito não a frase especificamente, mas o conceito foi dado, né? Eu gosto muito dessa frase, porque ela sintetiza isso, que se a América Latina fosse um país único, fosse um só país, seria o país, em termos de energia, que teria recursos suficientes aí para alimentar o mundo, quer dizer, para alimentar a si próprio e alimentar o mundo, ainda tem excedentes, além de ter recursos próprios. Essa frase é muito boa. Já que não somos o único país, né, nós temos que trabalhar com a questão de integração, com esse conceito. Mas como não somos um único país, aí aparecem todos esses problemas que foram citados aí na parte da manhã. Né? Como são países diferentes, você tem regulações diferentes, legislações diferentes, você vê dentro do próprio país, você já tem algumas dificuldades, né? Da região norte, região sul, a questão dos leilões, tem toda uma discussão. Quando você está falando de vários países, então, a situação se torna mais complicada. Então, basicamente, esse é o nosso problema. Quer dizer, se fôssemos um único país, não temos. Então, como nós vamos atuar como se fôssemos um único país para aproveitar essas vantagens? Então, essa questão aí, esse seria o resumo que eu diria para as vantagens, que seriam essas aí, também já foram bastante ditas, mas é o resumo aí das quatro. A questão de escala, a questão aí de segurança, quer dizer, o próprio título do seminário é mais ou menos isso aí, né? Quer dizer, o título do seminário é isso, são esses quatro itens aí que a gente está trabalhando. Então, quer dizer, potencial é bom, esse aí o potencial são os números que a gente tem, quer dizer, o potencial que a gente tem na América Latina, traduzindo em números aquela frase, estamos aí falando disso, das reservas mundiais de petróleo, que são importantes, estamos falando aí do potencial hídrico que a gente tem. Então, quer dizer, temos aí gás, temos um pouquinho de coisa. Carvão não estamos muito bem, tem pouca coisa, mas temos um pouco também. Ainda bem que não temos tanto carvão, né? A gente não tem aquele dilema da China, né? De instalar um país por ano, quer dizer, um Brasil por ano. São 100 e tantos mil megawatts que ela instala aí por ano de carvão, só de carvão. Quer dizer, a China instala um sistema elétrico brasileiro por ano de carvão, né? E interessante o bacana, como é que eles conseguem. Você vê como é que a questão de imagem é possível trabalhar, né? E eles, com essa questão do fotovoltaico, investimento eólico, ninguém fala muito, aliás, fala pouquíssimo nessa questão, que eles continuam colocando uma quantidade imensa de carvão. Não temos esse dilema. O carvão é tão pequeno aqui que a gente poderia instalar carvão em determinadas circunstâncias, em determinados locais, que, por exemplo, no sul seria importante, a questão do carvão da Colômbia com o Chile, né? Quer dizer, o Chile e a Colômbia poderiam se integrar de uma maneira importante. Então, tem uma série de... Agora, só que aí entra a questão ambiental, que foi perguntado aqui, nessa questão das hidrelétricas. Como é que a gente trabalha com isso? Meu Deus, a gente não pode emocionalizar o debate, mas isso não é uma questão, nós aqui, banqueiros, vamos dizer assim, que seria isso, ou acadêmicos, vamos racionalizar. Não é assim. A vida é um pouco diferente. Então, hoje existe um preconceito enorme contra grandes hidrelétricas, por exemplo. Preconceito, a palavra é essa. Porque existem impactos, sim. Mas se você comparar no momento em que você deixa de colocar essa elétrica, ao mesmo tempo você quer assim, vamos diminuir, vamos descarbonizar a matriz. Você está falando, falou-se muito aqui também na questão da geração, mas a gente não fala na questão do storage, né? Na questão de armazenamento, fala-se pouco. Do ponto de vista de renovável, a gente está falando grandes hidrelétricas com reservatório. Isso aqui é importante também. Porque não adianta, grandes hidrelétricas só ali
de fio d'água, por exemplo, é complicado, é uma eólica com fluido de densidade maior. Então, quer dizer, a gente tem que trabalhar com isso, trabalhar em renovável sem pensar no hidrelétrico. O Brasil tem essa vantagem. A gente tem um reservatório aí, né, a gente tem um histórico de reservatórios importantes que nos permitem ainda viabilizar eólico, por conta da complementariedade, foi uma palavra que foi dita hoje de manhã. A gente consegue viabilizar isso, ainda é possível, e pensar em termos de solar também, porque a gente tem esses grandes reservatórios aí, quer dizer, é a única maneira viável. Então, tinha uma conta do tempo que eu era engenheiro, vamos dizer assim, né, que se falava muito há 10, 12 anos atrás, no tempo de CEPEL, falava-se que Itaipu você conseguiria gerar... 5 minutos já? Nossa, mas passa rápido, né? Coisa assim. Passa rápido, uma coisa... Bom, mas voltando, ele dizia que Itaipu você conseguiria gerar a mesma quantidade de energia que você tinha em Itaipu, gerar com aquela mesma área alagada, você conseguiria estar substituindo por painéis fotovoltaicos. O grande problema é o seguinte, a quantidade de bateria que eu teria que substituir para fazer essa armazenagem. Isso é uma coisa muito, muito problemática. Claro que a gente entra na questão da geração distribuída, que é um conceito muito diferente, aí você pode fazer a armazenagem distribuída, então tem toda uma questão aí que a gente pode discutir e trabalhar nesse tipo de coisa. Mas esse é o nosso potencial. Olha que coisa extraordinária que temos, a questão de que cada país tem uma distribuição desigual, então isso vai forçando, vai indicando essa necessidade da integração. Isso aí você tem uma concentração, por exemplo, a Venezuela, Brasil, um pouco de Argentina, Bolívia, questão de gás, assim vai. Bom, se a gente for discutindo aí, temos vários aspectos importantes aí nessa questão da integração. Mas isso eu acho que já foi mais ou menos dito. Eu vou me deter um pouco mais disso aí, também foi colocado, mas essa importância que eu tenho em fundo, dos painéis que foi dado aqui, uma das palestras, foi exatamente a questão das fontes renováveis. Renovável é sol, em última análise, né? Tem uma série de discussões aqui que a gente pode colocar, mas basicamente energia renovável depende do sol. E estamos aqui numa região... Estamos aqui numa região... É difícil apertar uma coisa sem mexer na outra, né? Mas tudo bem. Mas estamos aqui. Então, essa região aí, temos sol, ou seja, somos muito bons aí de renováveis e a gente tem que trabalhar com esse tipo de coisa. Eu vou em frente aqui na questão do fato de ser região urbana. Eu vou me deter, eu tenho menos de 4 minutos aí agora, talvez, né? Mas vamos lá. Então, isso aqui também é desnecessário. O crescimento de 4,2%, que a gente está trabalhando aí, quer dizer, algo... Claro que agora temos esses problemas, o Brasil, 50% da América Latina seria em termos de Brasil, com esses desempenhos econômicos dos 2 últimos anos, a gente pode ter jogado um pouco essa média. Mas o 4,2%, 4%, 5%, vamos retornar, somos otimistas, né? Eu gostei de uma frase do New York Times aí falando sobre as Olimpíadas, adorei essa frase, que o Brasil é o cemitério dos pessimistas. Adorei essa frase. E eu traduziria, a América Latina é o cemitério dos pessimistas. Quer dizer, é mal, é ruim, é isso, é aquilo, não sei o quê, parará, uma discussão enorme, aquela coisa. E as coisas dão certo. E dão certo com planejamento. Eu gostei de uma frase do prefeito Eduardo Paz. Eduardo Paz, o prefeito do Rio, não o presidente da nossa companhia da Bolívia, que tem o mesmo nome, né, Eduardo Paz. Ele falou isso, não, parece que isso é improvisado. Não foi. Isso é um planejamento que foi feito nos últimos anos, de vários setores, internacional, em conjunto com o nacional. Mas eu gostei muito dessa frase, resumindo, é o cemitério dos pessimistas. E tem por que ser o cemitério dos pessimistas? Porque, olha aí, com esses 4,2, mas com todo aquele potencial que a gente tem de energia renovável, pelo fato de termos uma insolação muito boa, nos permite conciliar, esse grande dilema que a gente tem da energia, me permite conciliar, fazer uma ligação entre a questão de fazer o suprimento de maneira sustentável. Esse é um ponto interessante. Quer dizer, e a baixo custo também. Quer dizer, com custos renováveis cada vez baixando mais por uma série de motivos, então temos aí, esse é o nosso desafio. E aqui, se a gente colocar o consumo elétrico, comparar os Estados Unidos com os outros países aqui que a gente tem na América Latina, né? Quer dizer, esse consumo elétrico per capita, né? É claro que o nosso ideal não é atingir isso aqui, não. A gente tem que economizar energia, mas a gente tem uma folga bastante importante aí, temos que crescer. Quer dizer, então temos esse desafio, e esse desafio é a questão da integração, repito isso, para garantir a segurança energética e a integração. Com a integração a gente facilita bastante, a gente tem escala. Em termos aí de suprimento, quer dizer, em termos gerais, é mais uma questão rural. A gente está bem, não estamos mal aí não estamos definitivamente mal. Mas a questão do consumo ainda pode aumentar bastante. Quer dizer, a partir do momento que você tem uma renda melhor das pessoas, isso certamente, por mais eficiente que sejam os novos equipamentos, a gente falou, a questão da TV LCD, né? Quer dizer, inicialmente partiu daquela TV 28 polegadas, era uma TV grande, TV de tubo.
Aí, na hora que passou para LCD, que foi 32, agora 50, 55, 60, na hora que você compara aquela televisãozinha de 28 com essa, não dá para comparar mais. Ela gasta mais energia, esse é um ponto. Além do que, você tem essa questão de antes você tinha uma televisão, umazinha na sala, que todo mundo se sentava para reunir, para conversar. Hoje tem uma televisão em cada cômodo, né? Quer dizer, fora os computadores ao mesmo tempo funcionando, todo mundo é multiplexando tudo, multi-operando. O cara ao mesmo tempo está no computador, ao mesmo tempo está no equipamento de som, ao mesmo tempo está vendo televisão, quer dizer, é uma situação... Ou seja, a mudança de comportamento, aí a gente tem que atender isso tudo. Somos renováveis, sim, não apenas em termos de potencial, mas em termos de instalação. Foi bem lembrado aqui a questão do boom de eólica que a gente teve. Não posso olhar para o lado de lá, que a moça com a plaquinha vai levantar daqui a pouco. Então, quer dizer, então, só mais um pouquinho, tá? Posso... Só para completar, porque ainda não comecei a palestra. Ainda não cheguei no ponto. Quer dizer, o pessoal vem aqui, o banqueiro sempre fica... Você viu que banqueiro é sempre mais no final? Porque assim, é aquele cara que paga a conta, né? Então você vai, vamos discutir tecnicamente as coisas. Na época que eu era engenheiro, era sempre as primeiras palestras, a segunda. Agora, depois que eu virei banqueiro, é sempre as últimas. Quer dizer assim, uma coisa é o seguinte, quanto é a taxa de juros, qual é o prazo, isso é que interessa, né? Tem dinheiro, não tem dinheiro, como é que eu faço? Qual o telefone, como é que eu mando lá para conseguir esse dinheiro para pagar essa conta? Agora, eu acho que isso é importante também, nesses grandes projetos, é que vocês deem um pouco mais atenção a essa questão bancária, né? Quer dizer que desde o início, se a gente incorporar o banqueiro, não no final do dia, mas no início da coisa, começar a conversar um pouco antes, a gente começa a resolver os problemas em conjunto. A gente pode traçar, né? E é essa é a mensagem que eu queria dar um pouco mais. Isso aqui são os fatores que a gente tem, questão de população, a diferença de primeiro mundo para o segundo, o terceiro que seja. Então, vamos em frente. Esse é um desafio, eu vou me deter um pouco mais. Tá? Esse aqui, você me dá 30 segundos para falar um pouco sobre ele. Esses desafios que a gente tem nos próximos 20 anos, tá? Esses aumentos que a gente tem em termos de consumo, né? Quer dizer, esse é o desafio que a gente tem que atender. Em termos de números, a gente precisa, para os próximos 10 anos, cerca de 71 bilhões, são os contas que a gente andou fazendo lá, temos que fazer uma revisão, mas em termos conservadores, cerca de 71 bilhões de dólares anuais, para a gente atender a necessidade de energia como um todo. Não vamos setorizar aí só a questão da integração. Então, se juntar o meu amigo aqui do BID, mais o meu amigo do BNDES, mais o meu amigo do Banco Mundial, não vai dar. Né? A gente está falando em termos de 30 bilhões anuais, mais ou menos, quer dizer, está pouco, né? Está pouco. Então, a nossa capacidade de alavancamento, a nossa capacidade de diminuir risco, a nossa capacidade de analisar projetos, sejam eles projetos no sentido de financiamento corporativo, ou project finance, o que seja, é um conhecimento adequado que a gente tem aí, a capacidade de trabalhar em termos de programas, né, que o BID, o BNDES fazem, quer dizer, a gente somos bancos de desenvolvimento. Então, a gente faz assim, a gente se antecipa a necessidade. Tem publicações, estava conversando com o professor Nivaldi aqui, quer dizer, temos que trabalhar com isso, trabalhar em conjunto aí, de forma que a gente possa, efetivamente, maximizar a possibilidade de buscar esses recursos que estão flutuando aí no mundo, mostrando bons projetos, ou seja, diminuindo riscos. Essa é a situação. Então, um pouco para frente... A CAF, bom, isso eu já falei, os países que a gente trabalha, chamando a atenção, a América Latina como um todo, são praticamente todos os países, terminar em 1 minuto. Então, tá bom. Então, agora eu nem olho para lá porque eu ganho 2, né? Estou terminando, eu juro. Mas aí, a gente tem também Portugal e Espanha, né, que eu chamo de a Europa Latina, né? Então, estamos aí trabalhando, os países mais recentemente que se agregaram, essa é a classificação de riscos, aquela grande crise que a gente teve aí, como é que a gente andou evoluindo nos tempos. Isso aí é a carteira em crescimento, como que a gente teve um crescimento grande nesses últimos anos, como é que a gente tem crescido. Temos crescido na média de 10% a 12%. No último ano a gente cresceu pouco, a gente forçamos, a demanda era grande e tínhamos recursos, mas a gente segurou exatamente para não alavancar demais. Só não vou citar o país, mas, por exemplo, um país que tinha problemas, e emprestamos para países que têm problemas também, que não são os blue chips, né, do mercado internacional, mas para um país desse, para nós, custa em termos de reserva, na hora que eu dou $1 para o país problemático, eu tenho que fazer reserva de 6, 7. Então, custa muito caro para nós, quer dizer, custa em termos, porque para a gente não diminuir o nosso double A. Claro que um país está mais tranquilo, às vezes é 1 para 1, 1 para 2, às vezes 1 para 1,5, entendeu? Quer dizer, são essas coisas. Então, são problemas que a gente tem, aqui mais ou menos comparado com as outras multidões. Eu já fui falando aqui como é que estamos em termos de carteira, a energia está na faixa de 30%, tá? Carteira por tecnologia, eu vou pular isso aqui tudo, porque mais ou menos eu falei. Isso são trabalhos que a gente vem fazendo, hoje de manhã foi citado
da CEPAL, né? Quer dizer, o Mânlio, ele citou a questão de trabalho que temos feito, então operamos em conjunto com grandes instituições, OLAD, CIER e assim vai. Então, trabalhar em conjunto, esse eu acho que é o segredo, é a maneira que a gente propõe. Isso aqui são os desafios que a gente tem. Aí são projetos que a gente fez também, fizemos isso em conjunto com o CIER, no caso o consultor foi o PSR, né? Que é bastante conhecido aqui no Brasil. Então, operamos com consultores da América Latina inteira. Aqui são alguns projetos importantes que a gente participou. Não confundir interconexão com integração. Essa é a mensagem. Estou quase mesmo, juro, não estou acabando mesmo. Está chegando no final. Então, quer dizer, interconexão com integração, acho que é importante distinguir, isso não foi dito, né? Uma coisa é interconexão, que também é integração, permite a integração. Mas você pode fazer integração no momento em que financiamos um projeto, por exemplo, da UTI com a Eletrobras, um parque eólico no Uruguai. Isso, para nós, a gente entende como integração energética. Tá bom? Troca de experiências, financiamento de projetos de conhecimento, tudo isso para nós é integração. Não pode se pensar em integração, resumir a integração à questão da interconexão, que é importante, sem dúvida, são projetos de largo prazo, mas estamos trabalhando com isso aí também. Então, esse é o nosso conceito. Esses são os projetos identificados, alguns a gente está viabilizando, está tocando para frente, estamos trabalhando muito em conjunto com a Bolívia, mais ultimamente. E aí são os nossos lineamentos estratégicos, como é que chama isso? Eu juro que não é frescura, lineamentos estratégicos, diretrizes, né? Seria. Eu juro que não é frescura que fez o lineamento. Então, apoio à segurança energética, articulação de redes regionais, promoção de projetos integradores, apoio à eficiência energética, energia renovável limpa, eletrificação rural e inovação tecnológica. Você vê que 2 desses itens, explicitamente, eu vou terminar em 30 segundos. Não, eu sei que você está falando terminar em 1 minuto, eu vou terminar em 30 segundos, não se preocupe. A instituição alemã é terrível, né? A gente trabalhar com o negócio do horário, assim, eu sei. Vamos em frente. Então, aqui, em estrutura de setor privado, é o que nós fazemos, é trabalhar em projetos. E aqui, muito rapidamente, isso é o que a gente pretende fazer. A gente está fazendo, com essa questão dos fundos de pensão, estamos estruturando fundos importantes nesse sentido. Então, isso aí a gente pode conversar depois, tá? Mas eu acho que isso é que interessa, essa é a palestra, tá bom? Que eu não vou ter tempo de fazer porque me cortaram, mas, então, infelizmente, essa estrutura que a gente está fazendo aí, são projetos aí, são fundos que estamos conseguindo levantar. Na Colômbia já fizemos isso no Uruguai, estamos em conjunto aí com vocês do BNDES, tá? Trabalhar com esses fundos de dívida, e isso pode levantar esses bilhões que a gente está falando aí, que estão à disposição. Então, isso aí desnecessário, a questão da UEC, essa figurinha, e essa última transparência, penúltima, porque cooperação entre diversos atores, acho que é importante, e a última é essa aqui, que eu gosto. Tá? Essa frase que eu já falei, mas eu queria deixar registrada aqui, principalmente nesse período pós-Olimpíada, que eu gosto muito dessa frase. O Brasil é o cemitério dos pessimistas, tá bom? Então, eu acho que seria melhor, isso deve ser uma tradução meio ruim, porque seria melhor, talvez, o Brasil, o cemitério do pessimismo. Porque quando você fala do Brasil, o cemitério dos pessimistas, parece que a gente está por aí assassinando pessimistas, o que não é o caso. Né? Os pessimistas são bem-vindos. Eles são bem-vindos, vêm para a gente transformar em otimista quando mostra a realidade. Tá? Mas é o cemitério do pessimismo. Então, esse é o que eu tinha a conversar com vocês. Estamos à disposição aí, aqui ou em Caracas, onde vocês querem, em algum lugar do mundo. Aí. Então, muito obrigado. Obrigado, Milton, pela palestra otimista. Sem dúvida. Mas queria passar os números para tudo bem, E aí queria passar a palavra para o Arturo Alarcón. Bom, boa tarde. Antes que nada, agradeço ao convite para esta palestra. Acho que é um evento muito interessante. Vou falar em espanhol para não me confundir. Es un desafío empezar la última palestra del día, entonces voy a tratar de mantenerla breve y al punto. Varios de los temas ya se han mencionado, lo que me da alguna ventaja. De algunas consideraciones iniciales, bueno, los beneficios de la integración creo que todos los que estamos aquí los conocemos y es justamente por lo que estamos aquí. Se trata de optimizar mejor los recursos que tenemos en la región. Es una región con el potencial de ser autosustentable. Una región que se complementa entre países, se complementa en regímenes hidrológicos y en recursos renovables y no renovables. El otro tema es que la integración actualmente no es la integración que pensábamos hace 10, 20 o 30 años. Se ha hablado mucho del caso de Itaipú. Se ha planteado la pregunta de si Itaipú podría hacerse ahora, y es una pregunta muy difícil de responder.
Han cambiado también los marcos regulatorios en la mayor parte de nuestros países, han habido procesos de estatización, luego de privatización, en algunos ha vuelto el sector estatal. Hay nuevas oportunidades de financiamiento asociadas a financiamientos verdes, asociadas al interés de la China en la región también, y hay nuevos desafíos climatológicos o desafíos de reducir las emisiones de nuestra matriz. Entonces, pensando un poco en la película de Back to the Future, estamos en un futuro que no era el que pensamos que sería y tenemos que basar y planificar en un futuro con las condiciones que tenemos ahora. ¿Qué entendemos por integración? Y creo que es un buen punto que Hamilton mencionó. Integración no es solamente interconexión, no es solamente pensar en las líneas de transmisión binacionales o en las hidroeléctricas binacionales, sino pensar en otras posibilidades de hidroeléctricas dedicadas en un país para exportar a otro país. Gasoductos, que también se comentó, el gasoducto Gasbol es un buenísimo ejemplo de integración energética. Regasificadoras que permiten, en el caso de Chile, por ejemplo, Uruguay, pensar exportar gas a Argentina. Y otros tipos de integración no necesariamente vinculada a una interconexión eléctrica. Puede ser integración incluso de financiamiento, pensar en atraer financiamientos de algunos países de nuestra región hacia otros. Y bueno, eso es un poco el resumen de lo que mencionaba antes. Interconexión no necesariamente es integración, se puede tener interconexiones sin ninguna integración y se puede tener integración sin interconexiones también. La infraestructura no necesariamente garantiza un intercambio. Existe infraestructura entre nuestros países que no está siendo utilizada eficientemente y óptimamente, particularmente en la región del Mercosur. Podría crearse un mercado, hay varios cientos o miles de megas ya de interconexión entre los países del Mercosur, y lo que significa que tenemos el hardware, pero nos falta el software, nos faltan las reglas para utilizar esta infraestructura de manera óptima, compartiendo los riesgos, los beneficios y los costos. Y la pregunta de fondo es cómo logramos utilizar nuestros recursos óptimamente de forma conjunta. Y ese, bueno, es un ejemplo de tener la infraestructura y no poder utilizarla de alguna manera. ¿Y cuáles son los desafíos de los proyectos de integración? Y los he puesto un poco en el orden de complejidad que yo los veo. Los desafíos técnicos normalmente son los menores. Una línea de transmisión se construye, si se encuentra un desafío se puede desviar la ruta de la línea, un proyecto se puede hacer más grande o más pequeño. Los desafíos ambientales y sociales también. Nuestra región ya tiene una madurez bastante elevada en el tratamiento de cuestiones ambientales y sociales. Instituciones como el BID, el Banco Mundial, también la CAF, apoyan en el cumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales. El siguiente tema en grado de complejidad ya es la parte normativa, regulatoria, contractual, desarrollar instrumentos que sirvan para generar proyectos de integración. El siguiente tema es la generación de beneficios económicos y de financiamiento, y encontrar el financiamiento. Y por último, la creación de instituciones o el uso de instituciones ya existentes que permitan lograr esta integración. Como bien mencionaba Hamilton, las necesidades de financiamiento exceden la capacidad de todas las instituciones multilaterales y se va a requerir la participación no solo de instituciones públicas multilaterales, sino también del sector privado. ¿Y cómo creemos que esos desafíos pueden responderse? La primera parte es crear estudios sólidos que puedan identificar claramente costos, beneficios y riesgos. Demostrar los beneficios a todos los agentes, asignar correctamente los riesgos, y era algo que mencionaba en la anterior palestra, los riesgos en un sistema eléctrico no desaparecen, simplemente se transfieren. Y la clave es poder asignarlos a la gente que pueda, al agente que pueda manejarlo de la mejor manera. Y para eso se tiene que involucrar a todos los agentes públicos, privados, beneficiarios y afectados. La clave de la integración en la experiencia del BID es que es un proceso largo. Es un proceso que no es de 2 años, ni de 5, ni de 10, muchas veces es de más de una década. Y depende mucho de la voluntad de
ahí creo que está mal, es la voluntad de los estados, no de los gobiernos, y tiene que ser a través de acuerdos a nivel de estado que se puede lograr realmente los pasos para una integración verdadera. Y eso se logra normalmente a través de tratados o de convenios, pero de alto nivel. Que sean acuerdos vinculantes, que vayan más allá de un periodo corto de voluntad de gobierno o de temas políticos. Y en todo ese contexto, ¿cuál es el rol de las multilaterales? Nuestro rol es ser un catalizador, ser un mediador, ser un agente que ayude a balancear los intereses. En el caso del BID, hemos participado en proyectos de integración en el pasado, en hidroeléctricas binacionales, en líneas de interconexión entre países, y actualmente estamos trabajando también en diversos proyectos en Latinoamérica, América Central y el Caribe. Los proyectos que actualmente estamos trabajando en América Central es CIEPAC, que es el Sistema Eléctrico de América Central, también la interconexión México-Guatemala, Panamá-Colombia. En los países andinos estuvimos con el Sistema de Interconexión Eléctrica Andina, la interconexión Ecuador-Perú, y en la región nosotros le llamamos del Caribe, pero es el norte de Sudamérica, es la interconexión de Arco Norte y también un proyecto de gas natural para el Caribe. Proyecto CIEPAC, que el BID gusta presentarlo bastante porque es un proyecto exitoso en el que nosotros hemos sido parte desde su inicio. Empezó en 1987 con la firma de un tratado entre los países de América Central, donde se acordó trabajar hacia la integración de los países. Y a través de los años se crearon las instituciones y el marco regulatorio que permitió, además de la creación de la infraestructura, la creación de un mercado que funciona por encima de los mercados de América Central. Lo que se logró con infraestructura son 15 subestaciones, una línea de 300 megavatios de 1.800 kilómetros, y lo que se logró con toda la creación de la institucionalidad fue un regulador, un reglamento del mercado eléctrico regional, un ente operador del sistema regional, un ente que opera el mercado regional y sobre todo el intercambio de energía entre los países. La curva inicia con la primera interconexión y llega a la punta ya con la entrada en vigencia del mercado eléctrico regional. Los volúmenes de exportación son pequeños, estamos hablando de 1.600 gigavatios hora, eso viene a ser, en términos de la demanda de Brasil, es nada. Pero la experiencia es que se logró interconectar 6 países efectivamente. En el histórico podemos ver que Guatemala es uno de los países exportadores, tiene recursos renovables en su mayoría, y los otros países, dependiendo de sus condiciones, están comprando energía. Y otro tema interesante es que se puede ver que la entrada en vigencia del mercado eléctrico regional ha ayudado a bajar los precios en los países. Todos se han beneficiado. El banco participó ahí como financiador, se financió la mitad de la infraestructura a través de varios préstamos. Inicialmente se pensó que podía hacerse un préstamo regional a CIEPAC como un solo, pero al final por complejidades de negociación se hicieron varios préstamos a los diversos países. Y también el banco apoyó a través de cooperaciones técnicas en todo el proceso institucional. Pero lo que veíamos, América del Sur tiene otras dimensiones. América del Sur es muchas veces más grande en términos de población, geografía, demanda y potencial que América Central. Y solo para dar un ejemplo a nuestros colegas europeos, ahí está Argentina comparada con Europa, por ejemplo. Está Chile comparada con la extensión de Europa, Bolivia, que es un país pequeño en términos sudamericanos, y claramente Brasil, que es del tamaño prácticamente de Europa y un poco más. Entonces, en ese contexto, el proyecto de interconexión eléctrica andina es algo más reciente para el BID y se concentra en el estudio de la factibilidad técnica y regulatoria de crear un mercado eléctrico en los países andinos, desde Colombia hasta Chile, incluyendo a Bolivia. Se hicieron estudios regulatorios
de cuáles serían las alternativas regulatorias y estudios de factibilidad de diversas interconexiones. Lo que los estudios muestran es que la interconexión, la integración es beneficiosa para todos los países. Es factible en este caso avanzar con vínculos bilaterales y hay interconexiones, específicamente las interconexiones Ecuador-Perú, Chile-Perú y Bolivia-Chile, que tienen una tasa interna de retorno altísima, y eso es por las diferencias de precio entre estos países. La propuesta del estudio tenía una definición de un mercado eléctrico regional, pero en la definición de los países en su reunión ministerial fue de avanzar con conexiones bilaterales y avanzar más lentamente en la creación de un mercado eléctrico regional. Entonces estamos apoyando ahora el fortalecimiento de la interconexión Ecuador-Perú y también Ecuador-Colombia. En el caso de Arco Norte es un proyecto que el banco viene trabajando ya desde algunos años también con Electrobras y los gobiernos de Guyana, Surinam y Guyana Francesa, y se trata de aprovechar el potencial hidroeléctrico que existe en las Guyanas y la necesidad de energía que tiene Brasil y beneficiar a todo el Arco Norte, a los 3 países y a Brasil, a los estados de Amapá y Roraima, con una integración eléctrica. Se ha concluido ya la línea de base del estudio de prefactibilidad que ha analizado 5 posibles escenarios de exportación de energía y se está avanzando ahora con el estudio detallado de los 2 escenarios seleccionados que serían de exportación de 1.500 o 3.000 megavatios. Principalmente la exportación viene de Guyana hacia Brasil y también hacia Suriname y Guyana Francesa. Y en los escenarios analizados se puede ver que en todos ellos existen también beneficios para todos los actores. Básicamente una reducción de los costos de generación, reducción del uso de combustibles fósiles, porque estos países importan en su mayoría combustibles fósiles, y la consiguiente reducción de emisiones. Como lección aprendida de cuál es el valor agregado del BID, además del financiamiento de la posible infraestructura o el financiamiento de los estudios, es que puede actuar como un mediador de buena fe. Es una institución que no tiene intereses particulares de ayudar a un país o a otro, sino que todos los países son nuestros miembros. En ese sentido, ha funcionado muy bien el esquema, tanto en CIEPAC, CINEA, como ahora en Arco Norte, de nosotros ser los que contratamos el estudio, los que mediamos el estudio, los que integramos a todas las partes. También, entre otras lecciones aprendidas, es que la integración no es tanto un proceso técnico como es un proceso político. Requiere de mucha voluntad política y de voluntad política que pueda llevarse en el largo plazo. Se requiere un consenso entre los países o por lo menos acuerdos vinculantes que puedan garantizar el proceso cuando no hay un consenso. Infraestructura no es la principal barrera, es la última barrera y normalmente se puede resolver. Y se puede lograr la integración en etapas intermedias. No es necesario pensar que de repente vamos a tener un mercado eléctrico en Sudamérica. Podemos pensar en aprovechar mejor las interconexiones bilaterales que tenemos, ir creando reglas bilaterales para luego ir avanzando en un proceso más profundo. Esa es un poco la respuesta de cuál es el rol de las multilaterales, y aquí incluyo también al BNDES porque es una institución, y a la CAF es una institución de un tamaño que supera la CAF y el BID juntos, entonces puede tener un rol también integrador con los países vecinos de Brasil, que en Sudamérica son prácticamente todos. Y las consideraciones finales, ya terminando en tiempo creo. Primero, la planificación y preinversión coordinada es un aspecto clave para la integración, y preinversión es simplemente hacer estudios de todos los tipos para poder determinar costos, beneficios, riesgos, poder asignarlos y poder también diseminar cuáles son los beneficios de la integración, porque hay mucha gente que piensa hidroeléctrica binacional y antes de escuchar algo más ya se opone. Algo de lo que ya mencionaba. Otro tema que ya mencioné al inicio es que ya tenemos en la región infraestructura de interconexión, tenemos hidroeléctricas binacionales, nos falta crear el software para hacer un mejor uso de esa infraestructura. Y que existen experiencias exitosas en la región, como es CIEPAC,
no existe una solución que pueda aplicarse a todos los casos. No sé si podemos pensar que CIEPAC puede aplicarse en Sudamérica o el modelo europeo puede aplicarse en Sudamérica. Son situaciones muy diferentes. Y que las multilaterales, algo que mencionaron en la anterior palestra, tienen un rol natural como catalizadoras de cualquier proceso de integración. Y por último, es solo un recordatorio de que Brasil no nació integrado. Brasil eran varios sistemas también aislados, que tuvo un proceso de integración, que aprendió a trabajar con un mercado integrado, que desarrolló un marco regulatorio muy sólido y que puede servir también un ejemplo para expandir ese sistema con los otros países y pensar que algún día Sudamérica puede funcionar así. Muchas gracias. Obrigado, Arturo. O professor Nivaldo, quando me convidou para presidir essa mesa, ele pediu para eu fazer uma participação ativa. Eu queria fazer, não queria fazer uma palestra, mas eu queria fazer, na verdade, duas observações com relação à integração energética latino-americana. A primeira é, será que a interdição energética é relevante do ponto de vista da integração? É curioso quando a gente olha do ponto de vista comercial, a Europa, o comércio intra-europeu representa 63%, 65% de tudo que é comercializado externamente na região, né? Quando a gente olha a Ásia, esses números são um pouquinho menores, mas são na faixa de 52%, 55%. A América Latina, os dados que eu tenho são de 2013, alcançava nessa data 27% do seu comércio apenas interregional, né? O que isso significa? Significa que, a despeito de, sei lá, 25 anos, 20 e tantos anos de globalização financeira, de integração, nós, diferentemente de outras regiões, ainda continuamos presos ao sistema centro e periferia. Nossa integração com os países centrais, quer seja comercial, quer seja financeira, é relativamente muito maior do que entre nós, tá certo? Se a gente olhar do lado financeiro, não é nada diferente. É muito mais relevante Nova York como centro financeiro regional do que qualquer centro financeiro da região, né? Nós estamos muito mais integrados. Se quiser estruturar uma operação, ou comprar uma posição, comprar um ativo, é muito melhor fazer isso em Nova York do que qualquer país da região, diferentemente do que aconteceu na Europa, diferentemente do que acontece na América do Norte. Setor elétrico é relevante nisso? Eu não tenho a menor dúvida que é. Se é uma área que, pelo tamanho, pode implicar em mudanças do ponto de vista desses percentuais, o setor energético é isso. Eu trabalhei muitos anos no BNDES, tive 35 anos lá, e uma das coisas interessantes que eu fiz na minha vida foi financiar o gasoduto Brasil-Bolívia. Todo mundo que trabalha, e o pessoal todo aqui já meteu a mão, sabe a dificuldade que é financiar um projeto de longo prazo. É isso? Bater tudo, bater os riscos, bater não sei o quê, garantias, governo, legislação. É um negócio que envolve muita gente, bate pé com cabeça, demora muito tempo, né? E é para demorar muito tempo mesmo. São situações dessa natureza. Projetos que envolvem, de infraestrutura, que envolvem dois lados do país, não é o dobro, é 4 ou 5, 6 vezes mais problema envolvido. É exponencial. Tá? Isso não quer dizer que não se deva fazer nem nada, só estou dizendo o seguinte, nós estamos falando em alguma coisa que, a despeito de extremamente relevante, não é fácil de implementar. Por outro lado, o impacto dessas coisas é enorme, né? Eu estive envolvido em 2 gasodutos, um que não saiu, que foi o gasoduto da Venezuela, que era enorme, mas envolvido no gasoduto Brasil-Bolívia. E uma das coisas que permitiu que o gasoduto Brasil-Bolívia saísse, e o impacto do gasoduto Brasil-Bolívia, para quem via Bolívia em 94, o que era a Bolívia em 94? Um país que tinha acabado de... Os americanos entraram e botaram para fora os narcotráficos que tinham tomado conta do governo. Era isso. Né? E precisava de alguma coisa para dar algum destino àquilo, né? E aí o governo brasileiro toma o risco integralmente daquilo. A Petrobras tomou aquilo sozinha dos dois lados. Bom, para eu que era BNDES, que tinha que financiar a compra de tubos, uma maravilha, correto? Financiar a Petrobras, que era um risco maravilhoso naquela época. 20 anos, bom demais. Agora, quando você começa a botar muita gente, muita legislação, então, se os seus projetos têm um impacto enorme do ponto de vista de benefícios, de integração, ou mesmo benefícios para o país, o benefício disso para a Bolívia é tudo, o que a gente conhecer de Bolívia hoje se deve a isso, de alguma maneira, existe uma dificuldade enorme disso, do ponto de vista de estruturação e de financiabilidade. Esse era o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo ponto, aí eu queria chamar a atenção, desculpe,
O segundo ponto é que são financiáveis esses projetos. Eu preciso ter BNDES, CAF, BID necessariamente financiando isso. Na América Latina, a gente tem uma tradição de perceber que é uma região que tem uma escassez de fundos de longo prazo estrutural. Certo? A gente não tinha fonte de longo prazo para financiar nada. Para isso, essas 3 instituições foram fundadas, uma nacional, as outras multilaterais, mas tem alguns propósitos um pouco diferentes, né? Mas era isso. Essa situação continua até hoje. Quer dizer, será que a gente não tem condições de financiar isso na própria América Latina do que está? Aquele quadro ali, primeiro, é interessante, que eu queria chamar vocês, que a globalização mudou radicalmente a estrutura financeira da região. Certo? Até 2000, digamos assim, que foi o início do processo de globalização, os níveis de qualquer indicador financeiro que você tomasse, a América Latina era muito baixo, o nível de crédito. O crédito no Brasil era um horror, tá certo? 27% do PIB era o crédito que a gente tinha em 2002, 2004. Poxa, o crédito imobiliário nos Estados Unidos é 100% do PIB, só para dar uma ideia. Certo? O que vocês estão vendo ali, e eu queria chamar a atenção do azul, são os últimos 10, 12, 15 anos. Quer dizer, o Brasil foi, talvez, uma das maiores fronteiras de expansão do crédito. Talvez não. Foi a maior fronteira de expansão em termos de PIB de crédito no mundo. Disparado. Tive a pachorra de olhar esses dados. Tá? A América Latina também. Os dados aí estão menores. Por quê? Porque foi muito mais concentrado. Aonde foi que o desenvolvimento fez? Chile, Peru, Colômbia e México. Certo? O chamado, que hoje em dia estão num processo de integração bastante interessante, chamado Mercado Integrado Latino-Americano, ou MILA. Certo? Então, a gente vai ver que tem algumas, são os 2 grandes blocos onde você criou espaços de financiamento relevante na região. Certo? Isso estava nos bancos, mas também está nos títulos. Certo? Aqui são os títulos privados, certo? Como no mercado americano. Hoje, os níveis Brasil, México, Chile, por exemplo, não são tão pequenos assim. Já estamos falando de coisa mais sofisticada, que não vou buscar um banco para pegar dinheiro, eu vou vender o meu papel para o público, tá certo? Que é uma coisa mais de tradição americana, mas aí temos mercados organizados. Às vezes eles são pequenos. Né? Você vai no Peru, o Peru está organizadinho, mas se você quiser fazer um projeto grande que não tem escala, é pequeno. Mas Brasil não, tá certo? Colômbia, México também não, e assim por diante. Certo? Então, nós temos mercados, há mercados. O que a gente faz com eles? Será que eles têm algum papel? Será que os projetos têm algum papel nisso? No Brasil, esses mercados e o crescimento disso, principalmente em 2010, esteve ligado a bancos públicos, por uma razão muito particular nossa. Certo? A gente saiu da crise muito bem, depois o governo continuou metendo o pé nesse acelerador por razões próprias. O BNDES foi extremamente relevante. Tá certo? O BNDES volta a ter 20% do sistema de crédito brasileiro, que é mais ou menos o que ele tinha no passado. Se torna um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. Essa história está aí na praça, não precisa... Mas é o seguinte, temos um mercado de longo prazo, nem que seja muito... Mas não foi só o BNDES, não. Aqui está o mercado de títulos de longo prazo no Brasil. Certo? Subiu de 2% do PIB para 11%. Vocês vão achar estranho aí que essas empresas de leasing estão fazendo aí? Né? Por que o setor está tão calcado em leasing? Porque é a perna que os bancos dominam que podem utilizar esses mercados. Então, na verdade, aqueles vermelhinhos ali são debêntures bancárias, mas o outro lado são debêntures. As famílias brasileiras ganharam muito dinheiro a partir do ano 2000, o valor da terra subiu, o valor das empresas subiu, bolsa de valores, o pessoal passou a investir. Nós temos hoje uma massa de investimento de famílias, de mercado, que funciona aqui, como funciona em todos esses países que eu falei também. Certo? A gente fez um estudo olhando o tamanho desse mercado. O dado que a gente encontra é interessante, certo? Quer dizer, 16% do PIB é o mercado de longo prazo brasileiro, dos quais 10, 11% está na mão do BNDES, 2, 3 pontos percentuais, 14% está na mão dos bancos, 10% está na mão dos fundos. Né? Entretanto, uma grande parte do BNDES está dentro dos bancos. Portanto, se a gente olhar pelo lado de quem está estruturando, a situação já é um pouquinho diferente. Hoje, a decisão de financiar, 60% quase, está na mão dos bancos. O BNDES é muito relevante em projetos de longo prazo. O que eu chamo de longo prazo no mercado? Mais de 5 anos. O mercado de menos de 5 anos está todo na mão privada no Brasil, apesar de que utiliza seus próprios fundos,
fundos que captam no mercado para fazer isso. E o mercado de capitais? Aí é interessante, a gente também fez um outro estudo para o governo inglês, analisando a integração dos mercados latino-americanos. E é muito interessante a gente ver o seguinte: valor da Bolsa de Valores na região, certo? Primeiro dado de 2012, MILA é México, Colômbia, Peru e Chile. Do MILA, 50% é México, 50% é o resto. Certo? Em 2012, mais ou menos do mesmo tamanho. Em 2014, uma pequena diferença, mas isso tudo é cambial, não tem muita relevância, tá certo? Ou seja, hoje nós temos mercados de um potencial e de um tamanho que mais ou menos está distribuídos entre duas áreas, certo? Será que a gente não conseguiria financiar nossos projetos na própria região, na nossa moeda, já que a gente tem que fazer como Itaipu e colocar dólar dentro da estrutura de custos nosso? A gente fez um esforço enorme em toda a região para desdolarizar. Vamos voltar a isso? Essa é uma pergunta para fazer. Ou se essas instituições não poderiam até mesmo ajudar a promover a colocação desse... Ou sim, claro. Para vocês terem uma ideia, se juntasse os dois mercados, o Brasil e o MILA, nós tínhamos algo mais ou menos do tamanho da França, um pouco maior do que a Alemanha. Nada mal, tá certo? É claro que nós estamos somando abacaxi com banana. Por quê? Porque quando a gente olha o tamanho do mercado brasileiro sobre outros condicionantes, como está ali, ofertas iniciais, ou seja, novas colocações, novas empresas, o tamanho do mercado brasileiro é muito maior. E, principalmente, quando a gente olha a liquidez, ou seja, o turnover direto, o mercado brasileiro é muitíssimo maior. Ou seja, o mercado brasileiro é a porta de entrada no mercado internacional na região, de qualquer maneira. Tá certo? Muito bem. Eu queria colocar essas duas coisas e deixar aí o desafio de, não só o setor é importante, mas há um desafio também de, será que a gente não pode financiar isso na própria região, utilizando os mecanismos que tem? Eu agradeço a atenção e aí queria passar ao público para perguntas que eventualmente possam ser dirigidas aqui à mesa. Tem alguma pergunta que alguém quisesse fazer? Todo mundo satisfeito com o financiamento? Fácil pegar uma grana? Qual é o endereço do banco? Isso, é. Qual é o cheque? Onde é que pega o caixa? Por favor. É com a taxa por prazo. Obrigado. A Électricité de France, que tem faturamento da ordem de 73 bilhões de euros, eu estou vendo os dados aqui no meu celular, eles estão investindo para as energias limpas 37%. Então, a pergunta faria para o BNDES e para as demais pessoas da mesa, quais seriam as tendências de investimentos? Isso nos interessa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelos grupos de economia que estudam isso, e também pelos nossos cientistas da área de engenharia, para a integração universidade-empresa e bancos que financiam, são montantes enormes, né, porque envolve muito dinheiro, mas tem também uma questão de em que lógica nós vamos nos encontrar para esse financiamento no campo da energia. Eu tinha essa preocupação porque eu fui consultor da presidência das empresas de energia de São Paulo em 1986-87, e naquela época havia um relatório que eu tinha junto com o presidente, a gente tratava diretamente com o governador Montoro, o filho, e os investimentos de 1986 até 2010, quer dizer, 30 anos, 85, 2011, 25 anos, tinha que ser da ordem de 110 bilhões de dólares, quer dizer, mais ou menos 4 bilhões de dólares por ano, todos os anos. A realidade nos mostra que os investimentos, subindo e descendo ao longo de um quarto de século, não passava de 1,5 bilhão de dólares. Então, tem talvez uma questão, como tem perenidade política que possa assegurar o lado econômico desse desenvolvimento. Isso é importante porque São Paulo passou por falta de água, que sujeita 20 milhões de pessoas para ficar sem água
e dentro de um contexto onde é o mesmo partido que está no poder há 30 anos consecutivos, e que, portanto, as decisões políticas e econômicas estavam na mesma mão e os investimentos não ocorreram conforme o que os relatórios dos técnicos tinham colocado naquela ocasião. Então, daqui para frente, considerando a COP21, todos os países do mundo se reuniram em Paris em novembro, dezembro de 2015. E quais seriam os novos termos de referência para esse financiamento? Por exemplo, para a economia de energia, quer dizer, o próprio lema da Électricité de France é a energia é nosso futuro, portanto, vamos economizá-la. É verdade, vamos precisar de mais centrais nucleares, etc., que, aliás, já estão sendo construídas, mas também como fazer com que possamos ter projetos que levem a economia dessa energia, que é cada vez maior, porque a população cresce, etc., etc. Então, queria ter alguns pontos de vista da mesa a esse respeito que possam nos ajudar na reflexão maior e mais interessante nesta universidade como nas outras. Obrigado pela atenção. Bom, obrigado pela pergunta. Em relação ao financiamento de renováveis, acho que poderia dizer que queira ou não, nos últimos anos foi feito um esforço bastante grande e o investimento foi pesado. Mesmo, ainda mais se a gente considerar as hidrelétricas, né? Mas mesmo sem considerar, se a gente olha para os números de volume de investimento e mesmo de financiamento para eólica, para PCH, enfim, eles são significativos. O que eu poderia dizer é que, então, assim, eles foram prioridade e provavelmente daqui para frente eu diria que talvez seja mais prioridade ainda. Em relação, assim, às condições de financiamento do BNDES, de forma geral, nesse passado recente, esse perfil de projeto teve as linhas com os melhores incentivos, tá? Mas, em relação à política operacional futura do banco, ainda está em discussão, mas existe, acho que, uma tendência, inclusive, de diferenciar ainda mais aquilo que tiver um maior benefício para a sociedade. E acho que aí está incluído eficiência energética, tá? E especialmente as renováveis, enfim, eólica e solar. Então, eu ainda não posso dizer hoje as condições específicas, tá, de financiamento, mas a discussão que a gente tem é para uma diferenciação ainda mais clara para esse perfil de projeto. Complementando aqui com a visão da CAF, né, alguns números que a gente teria, realmente a parte de eficiência, vamos falar um pouco das renováveis, né? Falando de renováveis, das novas renováveis, solar e eólica, um pouco mais, né? Eu sou adepto de que hidráulica é renovável, ponto. Não vou discutir se é grande, se é pequena, ela é renovável, entendeu? Agora, questão de impactos ambientais localizados, isso é outro ponto, mas sem dúvida nenhuma é renovável. Agora, a demanda por solar e eólica, por financiamento de projetos, tem aumentado grandemente. Eu diria que dos novos projetos, talvez, dos privados, 100%, eu diria. Sendo que na nossa carteira, 80% são soberanos, 20% privados, né? Então, dos 20% privados da nossa carteira, 100% são ou energia solar ou energia eólica. Aliás, nós tivemos agora recentemente, acho que o mês passado, nós aprovamos o primeiro projeto do Fundo Verde, esse Global Fund, não sei o que, Fundo Verde aí de coisa. O primeiro projeto aprovado nele foi nosso, foi um projeto no Chile de energia solar fotovoltaica, né? Na ordem, acho que 100 milhões de dólares, não me lembro exatamente o número, mas é algo dessa ordem. E então estamos trabalhando com isso, até porque, como eu disse, a CAF não tem pai rico, então nós temos que ir ao mercado. E cada vez você tem mais no mercado fundos verdes, fundos que têm taxas de juros melhores, etc., etc. Então, cada vez mais essa tendência vai ser maior. Segundo, questão de escala.
Né? Quando eu falo de um projeto de eólico, um projeto eólico é na faixa de 100 milhões de dólares, 50 milhões, 200 milhões de dólares, a parte da gente. É um projeto de tamanho que é o nosso tamanho. Tá? Agora, se eu pego uma grande hidrelétrica, eu estou falando de bilhões de dólares aí, quer dizer, isso já excede a nossa. A gente trabalha na área de estudos, como essa questão da Bolívia, por exemplo, estamos trabalhando aí, queremos trabalhar na parte de estruturação e assim vai. Parte de eficiência energética, eu me lembro de um projeto agora para o Equador, 300 milhões de dólares, para um project finance, um projeto corporativo, digamos assim, um swap de energia para o Equador, para o governo do Equador, para investir em várias companhias do Equador, fazer projetos aí de eficiência energética. Então tem crescido. Agora, eficiência energética é problemático, né? Eficiência energética é aquela palavra que todo mundo é a favor, todo mundo é, mas quando você vai direto na parte industrial, por exemplo, que normalmente você tem, dependendo do país, aí 50% seria projetos industriais, você tem uma enorme dificuldade. Porque o industrial está querendo o seguinte, olha, eu quero fazer um novo, colocar meu parque aí, aumentar a produção, etc. Se isso estiver associado à eficiência energética, palmas. Mas isso vai junto. Então é interessante, eu sempre falei lá no Ministério, para o plano de eficiência energética, falei, cara, a gente tem que fazer isso aí, forçar para, na hora que eu empresto, isso aí o BNDES, a gente conversou com o BNDES, estávamos acertados com vocês. Na hora que você vai fazer um empréstimo que o cara quer, eu emprego aqui 5%, 10%, tem que ser para a eficiência energética dentro do processo. Porque é muito difícil que você vá assim, projeto de eficiência energética puro. São projetos pequenos, o custo transacional é grande, tem uma série de coisas aí que eu colocaria aí. E é onde realmente importa, eu estou falando na área industrial. É onde importa, porque as grandes... porque vamos aí no eletrointensivo. Pelo amor de Deus, o eletrointensivo já é eficiente. Então, eu já estou terminando, tá bom? A pergunta eu falo. Eu vim lá do não sei de onde para falar pouco, pelo amor de Deus. Aliás, só um minutinho. Tem um amigo meu que está aqui na plateia, e eu não consigo seguir o conselho. Antes de há 4 anos atrás, entrar na CAF, ele falou assim para mim, eu falei, qual conselho que você me dá que eu vou trabalhar em banco? Olha, banqueiro, ele fala, escuta muito, fala pouco. E vai nos detalhes e toma as decisões. Geralmente diz não quando possível. Entendeu? Então ele falou essa coisa, está aqui sentado, não vou te denunciar não, viu, Maurício? Mas ele me deu esse conselho aqui. E eu não sigo, tenho falado demais, mas desculpe, eu me calo aqui, pronto, complementei. Ok. Está tudo bem. Teria mais algum... Tem mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta à mesa? Não? Okay. Tal vez yo podría terminar con una última pregunta que está para usted, señor Alarcón. Usted ha hablado sobre las problemáticas que existen en Latinoamérica a referencia a la integración energética. Y yo me pregunto qué su opinión puede ser que los conflictos históricos que habían en América Latina todavía infectan la integración energética o si al cambio eso es una posibilidad para tratar con esos conflictos. Muy buena pregunta. La respuesta creo que es difícil. Creo que en algunos, sí, es complejo. En algunos países, algunos casos existen aún conflictos, o no conflictos, digamos, falta de acuerdo sobre cuestiones geopolíticas que sí afectan la posibilidad de interconexión donde habría beneficios económicos muy grandes para todas las partes. Y eso... a la larga yo creo que puede resolverse y creo que la integración energética puede ser un vehículo para resolver ese tipo de conflictos. Pero hay otros ejemplos, por ejemplo en el caso de Centroamérica o el caso, sin ir muy lejos, el caso de Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay. Tuvieron una guerra muy sangrienta, bueno, eso fue hace 150 años, pero ahora son países que están integrados. Entonces yo no creo que el pasado sea de ninguna manera una limitante para la integración. Encerramos hoje. Obrigado pela atenção.